embora, vamos falar coisa boa. Vamos falar de um cara que é um paulista, louco por Natal. Ele vem... Tu viesse com quantos anos pra cá? 19 anos. Alexandre Rocha, nosso querido colunista toda terça-feira. Ele é louco por Natal e pela história de Natal. E você vem hoje numa história deliciosa, que é falar porque o nome do bairro do Alecrim. Boa tarde, seja bem-vindo, Alexandre. Boa tarde, queridos ouvintes. Ei, esse boa tarde não sairá mais da minha boca para começar essa coluna. Por quê? Você aprendeu com quem? Porque eu aprendi com o querido Ciro Pedrosa. Depois eu almocei com ele, assim, tivemos um papo maravilhoso. Torço que dê tudo certo, porque assim, é um querido e um cara que sabe demais. Hoje a gente vai falar do Alecrim. Há muito tempo atrás, eu tô falando já há uns 4 anos, uma colega de faculdade, Juliana, entrou em contato comigo e falou: eu tô precisando conversar com você, porque a sociedade civil do bairro do Alecrim é super organizada, a gente queria fazer uma coisa mais próxima do bairro. A Eba tava aqui na audiência, né? E aí eu entrei em contato com a Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim, que é a EBA. Conversei na época, era Pedro Campos, mas conversei muito mais com o Matheus, que hoje que está como presidente. Ele falou: cara, me diga o que você precisa, se acesso a algum lugar, alguma pessoa para entrevistar, mas vamos contar a história do bairro, porque o bairro está fazendo 120 anos. Tô fazendo então deixa eu pegar um monte para mandar um abraço para Pedro Campos, ele que é o líder da Campos Refrigeração e completou 39 anos agora esses dias. Eu mandei um abraço para ele no privado, vou mandar agora no ar, dia 4 de abril, a essa empresa tradicionalíssima que tem uma empresa familiar, né? Pedro Campos, tem seu filho, a sua família lá. Um abraço a Pedro Campos, ele que é uma das lideranças lá do bairro do Alecrim. E ele guinou o trabalho para uma situação muito positiva junto da EBA, né? O Matheus que teve com ele lado a lado por um tempão. Enfim, eu sou muito feliz pelo trabalho deles, porque eu acompanho muito de perto, pelo carinho que eu tenho, não só pelo bairro, mas o próprio trabalho que a EBA faz e o próprio Matheus tem é muito legal. E por que Alecrim se chama Alecrim? Então, há uma lenda de que se coloca um ramo, as pessoas dão uma bênção usando um ramo de alecrim. E a equipe do Natal das Antigas foi para uma coisa diferente, Sêmio. Você, nosso caro ouvinte, eu preciso transportar você para o Alecrim das origens, porque essa região, que era um grande areal, tem uma área já com muita plantação, você tinha basicamente 3 lugares ali naquele espaço. À beira do rio, que era o antigo Refolhos, um porto pirata, um porto francês, que é ali perto da onde está a vila militar. Naval. Sabe quando você segue aquela rua que vai dar numa baixa? Isso. Pronto. Aquela região é que a gente identifica como a desse porto. Ela era habitada pelos pescadores, a turma que vivia ali do consumo do que vinha do rio. A antiga estrada para Guarapes, que ia até Macaíba, que depois vem a ser a estrada ferroviária, né, num modelo diferente, porque a estrutura exigia. Você tem uma região que era a região nobre ali, que era o Alto da Cruz. Que ficava onde o Alto da Cruz? Aonde você tem a Igreja de São Pedro, a plantação Perfeito. de pessoas, de vários comerciantes, várias pessoas da Cidade Alta, ficava ali onde está o Colégio das Neves. Perfeito. Tá? Perfeito. Tinha até um catavento que bombeava água para as casas. Uma coisa chiquérrima. Que era chique, né? Porque o baldo está logo ali embaixo. E há uma região, que é um nome que Cascudo marca, que é a Baixa da Égua. E a nossa história tem a ver com isso, porque assim, a gente fala da fundação do bairro em 1911, etc. Mas essa era uma região das Sesmarias, você ia fazendo as ocupações, uma ocupação principalmente, inicialmente, de portugueses que vieram, e uma planta muito comum à região é o alecrim. Português, normalmente, você tem esse pé sempre à disposição. E o time do Natal das Antigas, fazendo um aprofundamento até em fonte primária mesmo, pegou uma figura chamada Manuel Peregrino. Manuel Peregrino, ele foi um negro liberto, tá? A gente está falando de uma época ali, 1890, 1895, pouco depois do processo de abolição. E ele consegue a liberdade do comerciante ao qual ele trabalhava, e ele tem condições de comprar uma casa. Só que essa casa, ela ficou muito maldita. Eu vou ler uma fonte original para vocês, de 1948, do jornal chamado A Ordem. Esse texto é do senhor chamado Reinaldo Lorival. Ele diz assim: no seu covil, fazia e vendia panelada, a chamada feijoada para nós, tá? A sua baixa e temível freguesia.
É, enfim, uma pensão de gente de Meretrício. Aos que estão nos ouvindo, Meretrício, bordel e etc e tal. Então, do Meretrício do álcool, cujo prato principal era servido às tantas da noite. Em tais eram as desordens ocorridas em tal antro, que a tolerante polícia daquela época intimou-o a retirar-se para mais longe da cidade de então, e dando a ele provavelmente bom dinheiro pela casinha. Mudou-se e instalou-se longe dali, com toda a sua indesejável clientela, dando largas à mais desenfreada orgia e desordem. O pensamento conservador aqui. E aí, o que é interessante? Esse próprio texto, essa própria pessoa que escreveu isso, ele diz que o cheiro que se emanava do lugar é que pode dar o nome do bairro ser Alecrim. Tá, mas o cara acabou de esculhambar o lugar. Mas e o cheiro do alecrim é maravilhoso. Por quê? E aí eu te digo porque amigos próximos que têm religiões que são afrodescendentes dizem, cara, a principal erva que nós colocamos para o fumaceiro é o alecrim. Ele é muito presente, ele toma conta. Você coloca outras coisas porque cria quase que um tempero. E a casa do peregrino era temperada, defumada. Por isso, porque imagine também que você está falando de uma época que você tinha a casinha do banheiro lá longe. Isso. Questão de limpeza. Estou falando de um período extremamente arcaico. A gente não está falando de bisavó, está falando de tataravós aqui. E aí, na pesquisa documental, Lenin encontrou esse trecho que faz um sentido enorme. É da ordem também de 1948 esse trecho. Pois bem, foi este negro, ex-escravo Manuel Peregrino, dono dessa pensão de paneladas, meretriz e desordem, que, de parceria de seus convivas, sentindo talvez o cheiro da planta aromática que certamente em casa tinha, talvez ignorado, eu tinha proposto batizar o Alecrim um novo bairro, a que eu havia dado o expressivo e cristão nome de Alto da Santa Cruz. Então, o cara que escreve, quem escreve isso? Esse aqui é o Reinaldo Lorival. O Reinaldo Lorival, que escreve meio que em protesto a dizer que o bairro que estava começando a ser conhecido como Alecrim, ele teria nominado como Santa Cruz? Ele gostaria de ser nominado Alto da Santa Cruz, mas as pessoas já usavam ele como nome Alecrim. Então, e aí exige que ao invés de um trabalho de apenas um mês, que é o caso aqui do Lenin, levantando dados, isso aqui pode merecer uma série de outros, porque passamos o ano passado inteiro no blog, gente. Você pode acessar nataldasantigas.com.br só escrevendo sobre Alecrim. Se você entrar no blog, tem um link logo de cara, História do Alecrim. Isso. E isso se ampliou esse ano para que a gente faça uma volta pela história da cidade, para que vocês tenham outros vivas, outras coisas muito bacanas de cada um dos lugares nas quais a gente habita. Mas é assim que o trabalho de historiadores funciona. A gente volta às fontes. Existem várias pessoas que não tiveram o estudo de metodologia que a gente recebe como historiador, mas que fazem trabalhos historiográficos maravilhosos. Então, todos vocês são bem-vindos nessa jornada. Se alguém tiver uma história para compartilhar do seu bairro, ela será muito bem-vinda. A gente vai continuar trabalhando com elas, porque a história oral ela é de fundamental importância. Eu posso dizer, porque eu estou escrevendo a história do bairro em que eu moro, e eu estou indo a coisas assim muito longe. Eu posso te dizer que ontem estava sentado com meu sogro, batendo papo de por onde passava a pista construída pelos norte-americanos. É uma coisa muito saborosa. Você está falando do bairro de Petrópolis. Sim. Mas e onde passava a pista do bairro de Petrópolis? Ela vinha onde hoje está Hermes, saía do aeroporto, pelo caminho antigo, não é pelo caminho que a gente acessava o aeroporto. O caminho antigo é um pouquinho mais para cá. O antigo, Augusto Severo. O lado de Augusto Severo. Ela vinha, seguia o caminho para chegar na Hermes, e quando a Hermes chegava na Potengi, ela virava à esquerda e ela parava na esquina da Potengi com a Praça Cívica. E uma obra estende ela lá para baixo, porque ela segue até o porto, o cais. Isso. O cais mas ela não era até o porto. Então,
o que me espantou é que o que a gente vinha conversando ontem, que a parte deliciosa da coisa de você pesquisar e tá lendo, é que uma hora a pista só ia, mas aí começou a ter mais carros, ela começava a vir, então os carros começavam a se encontrar. Precisou construir a pista do lado. Qual dos dois lados da pista que a gente tem hoje em frente ao Mido era o que funcionava? Como é que foi quando você viu construir? Você ainda está na fase de pesquisa, daqui a pouco vira artigo, vai estar lá no Natal. Vai estar lá no Natal das Antigas, na nossa genealogia dos bairros, gente. O Alecrim é um bairro que completou 100 anos há pouco tempo, não é isso? Então a gente tem aí um bairro que você busca lá, o Lenin busca lá as origens por volta do final do século XIX, 1890, 90 alguma coisa. Ou seja, são as primeiras moradas de lá do Alecrim. Porque o pujante, vibrante bairro do Alecrim, ele completa 100 anos, eu acho que em 2010, que o pessoal da AEBA, se tiver aí, me ajuda. Então, ano passado, 2021, completou 110 anos. Pronto. Foi por isso que a gente passou o ano publicando. Pronto. Né? Além de ser um bairro histórico, todo mundo tem uma ideia de que o Alecrim é só essa área comercial. Só que o Alecrim, além da área comercial, é uma região residencial. Você muito tem bacana. Famílias que têm milhares de histórias, porque normalmente alguém que vem do interior acabava ficando no Alecrim. É um lugar de pessoas. Então se você, como eu, que sou um frequentador, porque eu faço muita compra lá, as pessoas acabam te conhecendo por nome, acabam te perguntando, um conhece o outro. É um lugar agradável de ir, sem contar que, assim, aí eu vou puxar um lado de uma campanha maravilhosa que a EBA fez, é que é o seguinte: se você não encontrou em outro lugar, pode procurar. Se você não encontrou no Google, vai no Alecrim que você encontra. É isso aí, é maravilhoso.